Olá pessoal, meu nome é Larissa Mendes, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UENG e hoje eu vou falar um pouco sobre os anfíbios anuros. Os anuros são reconhecidos como um dos grupos de animais mais ameaçados de extinção no mundo. Nos últimos anos, as populações de anfíbios têm diminuído bastante e alguns dos principais fatores para isso são a destruição de habitats por desmatamento, urbanização e queimadas, o uso de pesticidas, o tráfico ilegal de espécies, a poluição das águas e as mudanças climáticas. Além disso, esses animais são vistos por muitas pessoas como seres perigosos, repugnantes e até mesmo sem utilidade, causando apenas um sentimento de medo e nojo. A falta de informação das pessoas sobre a importância desses animais para a natureza e para os seres humanos tem contribuído ainda mais para o aumento do número de mortes desnecessárias de anuros. Por esse motivo, conhecer esses animais é muito necessário. É preciso entender a importância da preservação de suas espécies, o papel fundamental que eles desempenham no equilíbrio ecológico e como esses animais não representam nenhum perigo aos seres humanos. Os primeiros anfíbios surgiram há cerca de 350 a 400 milhões de anos atrás, no período devoniano. A palavra anfíbio deriva-se do grego e significa vida dupla, justamente por esses animais, em sua maioria, apresentarem duas fases distintas durante o seu ciclo de vida. Uma fase larval, geralmente aquática, e uma fase adulta, prioritariamente terrestre, mas que pode abranger também algumas espécies exclusivamente aquáticas. Por apresentarem uma pele permeável, ou seja, uma pele que permite a passagem de outras substâncias pelos seus poros, os anfíbios são animais dependentes de ambientes aquáticos e úmidos, já que é através dela que eles absorvem a água e realizam seu processo de respiração. Além da respiração cutânea presente em ambas as fases, as larvas também respiram através de brânquias, enquanto os adultos possuem pulmões. Os anfíbios são divididos em 3 ordens: a ordem Urodela, representada pelas salamandras, a ordem Ginofiona, representada pelas cecílias ou cobras cegas, e a ordem Anura, ao qual pertencem os sapos, as rãs e as pererecas, o grupo mais conhecido entre nós. Esses 3 grupos diferem bastante em sua forma corporal. Os urodelos possuem corpos alongados e apresentam cauda. Os ginofionos possuem corpos bem alongados e não apresentam patas. E os anuros possuem corpos curtos e não apresentam cauda em sua fase adulta. Os anuros são tradicionalmente divididos em 3 formas corporais distintas: os sapos, as rãs e as pererecas. Mas qual é a diferença entre sapo, rã e perereca? Os sapos são anuros terrestres que apresentam uma pele rugosa e fosca, corpos robustos, membros curtos, se locomovem lentamente e possuem bolsas localizadas em diferentes partes do corpo com maiores concentrações de glândulas de veneno, como por exemplo as glândulas paratoides, que estão localizadas posteriormente aos olhos. As rãs são anuros semiaquáticos que apresentam a pele lisa, corpos hidrodinâmicos com uma cintura robusta, membros posteriores muito longos e membranas desenvolvidas entre seus dedos que auxiliam na natação. Já as pererecas possuem uma pele geralmente lisa, cabeça e olhos grandes, membros longos, cintura estreita e discos adesivos nas pontas de seus dedos para escalarem superfícies verticais como árvores e paredes. Todos eles apresentam membros posteriores adaptados ao salto. A cantoria que escutamos dos anuros nas beiras de brejos e lagoas é, na verdade, um grande coro de machos vocalizando. Eles coacham para atrair as fêmeas para o acasalamento, para manter outros machos longe de seu território e também como um canto de agonia para evitar que os seus predadores os ataquem. Essa vocalização é produzida na garganta e amplificada pelo saco vocal, que é a expansão da pele abaixo da boca ou nas laterais de seus corpos, produzindo assim um som mais potente. As fêmeas também podem vocalizar, mas não costumam produzir cantos tão complexos quanto os machos. Na maioria dos casos, a fecundação dos anuros é externa, ou seja, a reprodução ocorre fora do corpo da fêmea, no ambiente. Durante o acasalamento, o macho se posiciona sobre a fêmea em uma posição denominada amplexo, que significa abraço.
Esse abraço faz com que as fêmeas liberem os seus óvulos no ambiente, que posteriormente receberão os espermatozoides liberados pelos machos. Suas larvas são popularmente conhecidas como girinos e atualmente são conhecidos mais de 39 modos reprodutivos que são realizados pelos anfíbios e anúbios. Muitas espécies depositam seus ovos diretamente na água. Outras depositam no solo e ainda existem espécies que depositam em massas gelatinosas nas folhas ou em ninhos feitos de espuma. Os sapos rãs e pererecas não possuem unhas, garras afiadas e nem dentes fortes. Portanto, não existe motivo para temê-los, pois mesmo que quisessem, eles não conseguiriam morder. Eles não usam sua boca para morder ou mastigar as suas presas. Eles apenas usam a língua para capturá-las. E esse processo acontece muito rapidamente. Quando o animal vê a sua presa, ele se aproxima e lança sua língua sobre ela, que é bastante elástica e pegajosa na ponta. Então, a presa gruda na língua e é puxada para dentro da boca para ser engolida inteira. Eles podem até saltar para facilitar essa captura. Como os anuros possuem respiração cutânea, não se deve jogar sal sobre a pele desses animais, pois o sal acelera a perda de água do corpo e impede que eles respirem. Seria como nos matar por desidratação e sufocamento ao mesmo tempo. E por eles também não apresentarem nenhuma proteção sobre a sua pele, como pelos e escamas, seria como jogar sal em um ferimento. Quanto ao veneno dos anuros, apenas os pequenos animais da família Dentrobatidae que possuem um veneno tóxico aos seres humanos. Eles apresentam uma coloração bem forte para alertar sobre a presença desse veneno e para desencorajar o ataque de seus predadores. Mas como o veneno está presente na pele desses animais, deve-se tomar muito cuidado ao manuseá-los, evitando assim um contato direto com olhos, boca e até mesmo com a pele, pois alguns cientistas dizem que existe a possibilidade de uma pessoa se envenenar sem a utilização de luvas ou se apresentar algum ferimento em sua mão. Os sapos também possuem um veneno que fica armazenado nas glândulas paratóides, mas esse veneno só é liberado quando as glândulas são pressionadas ou quando esse animal se sente ameaçado por algum predador, ou seja, os sapos não espirram leite. Isso é apenas um mecanismo de defesa. E mesmo em contato com a pele, esse veneno não faz mal algum aos seres humanos, pois só causa desconforto e irritação se for colocado na boca ou se entrar em contato direto com os olhos. Assim como vários outros animais, os anuros também urinam. E eles podem até utilizar essa urina como um mecanismo de defesa. Mas esse líquido não é venenoso e nem vai causar cegueira ou cobreiro nas pessoas. O máximo que pode acontecer é alguma irritação caso ele também entre em contato com olhos, boca ou ferimentos. Inclusive, o cobreiro é o nome popular de uma doença chamada herpes zoster, que é caracterizada por inflamações cutâneas e gerada pelo vírus causador da catapora. Portanto, essa doença não tem relação nenhuma com esses animais. Os anuros se alimentam de vários insetos, como moscas, formigas e baratas, e também de outros animais invertebrados, como aranhas, escorpiões e lesmas. Por isso, esses animais são muito importantes para o homem, pois eles controlam as populações de pragas e insetos que causam grandes prejuízos aos agricultores e que podem transmitir sérias doenças para os seres humanos. Eles também são fundamentais para o funcionamento adequado da cadeia alimentar, pois atuam como presas e predadores, servindo de alimento para várias espécies de répteis, mamíferos e aves. Portanto, a sua diminuição populacional pode afetar drasticamente o equilíbrio ecológico e a diversidade global, pois sem a presença dos anuros há uma menor disponibilidade de alimentos para outros animais. Por serem dependentes da água, já que apresentam uma pele bastante permeável, os anuros são muito sensíveis às alterações ambientais, o que os tornam importantes bioindicadores da qualidade ambiental. A ausência desses organismos em diferentes ecossistemas pode indicar, por exemplo, poluição atmosférica, contaminação da água e até mesmo aquecimento global. Além disso, existem toxinas presentes no veneno de algumas espécies de anuros que são muito utilizadas na fabricação de medicamentos e cosméticos, por apresentarem propriedades analgésicas, antimicrobianas, antibióticas, cicatrizantes e imunossupressores. Muitas pesquisas estão sendo realizadas com essas toxinas para se obter medicamentos para o tratamento de diversas doenças. O biólogo Reubert Brandão descobriu na pele de uma perereca da espécie Philomedusa oreades
uma substância chamada dermaceptina, que é capaz de matar o Trypanosoma cruzi, protozoário causador da doença de Chagas, sem causar dano nenhum às células humanas. Os testes com essa substância continuam sendo realizados, mas esse anfíbio pode ser a esperança no combate a essa doença que afeta cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. Sendo assim, a perda da diversidade de anfíbios anuros pode diminuir relevantes descobertas medicinais, o controle das populações de pragas e insetos, a biodiversidade global e também o equilíbrio ecológico, afetando diretamente a natureza e os seres humanos. Por isso, conhecer suas características, comportamentos e habitats são fundamentais para que muitos mitos e preconceitos sejam desfeitos. Pois além de causar interesse e auxiliar na compreensão desses animais, é o primeiro passo para que ocorra a conservação de suas espécies. Espero ter contribuído para a construção de seu conhecimento acerca dos anfíbios anuros e até uma próxima oportunidade.